Espada à Cinta recebeu a primeira etapa do Campeonato Nacional de Motocross 2016. Estamos de volta aqui ao Campeonato Nacional de Motocross. Mudei de marca este ano, voltei às Yamas, uma estrutura própria. Yamaha Speed City MCR Racing DMX Templates. Temos os outros patrocinadores, como é óbvio, senão isto não era possível. É uma estrutura minha e construída com o meu pai e com a ajuda da Speed City e da PG Motors e da Yamaha Portugal. Estamos contentes, está tudo a fluir e a correr bem. A equipa e eu trabalhamos bastante na pré-época para que tudo estivesse nos conformes quando começasse o campeonato. Este ano subi de classe, estou a correr na classe MX1, a cilindrada é 450 cm3. Eu gostava de ter ficado mais uns anos na classe MX2, mas não tinha nenhum projeto internacional e acabei por optar por este ano subir de classe e assim enfrentar novos desafios. A habituação à moto foi um pouco difícil, não devido à moto, mas devido também ao peso, à cilindrada. Mas pronto, penso que fiz uma boa pré-época e espero agora da parte da tarde andar junto dos líderes e tentar. Sei que vai ser difícil vencer, mas vou dar o meu melhor para andar na luta. De 2016, mais uma época que estou presente no Campeonato Nacional, com a minha própria estrutura, a B747. Estou muito feliz por poder correr mais uma época e com todos os meus patrocinadores que me ajudam a participar neste campeonato. O dia está a correr bem, está a correr normal. Não me senti tão bem hoje de manhã, mas está a correr bem, está tudo preparado, está tudo a posto para a primeira corrida da época e vamos ver agora nas mangas à tarde o que surge. Espero poder fazer uma corrida inteligente, o campeonato é longo, pronto, minimizar as coisas e sair daqui sem nenhuma lesão e sair bem e, se possível, no pódio, obviamente. Este ano estou na estrutura GUG MX. É um ano que espero obter bons resultados, espero fazer um campeonato consistente, dar o meu melhor em todas as provas. Chegar ao fim, o objetivo é ser campeão nacional de motocross. Sei que é um objetivo ambicioso, mas temos treinado bastante. A equipa tem trabalhado bastante junto comigo e espero que consigamos concretizar esse objetivo. Eu estou aqui para defender o título, fraturei o húmero e desloquei a cartilagem de crescimento, mas não é por isso que vou parar de lutar, por isso vou ganhar. Os jovens infantis B abriram as hostilidades aqui em Freixo de Espada à Cinta. 13 pilotos presentes neste circuito. Martim Espinho, com a moto número 32, liderou durante o início. Meio aqui Sandra Lobo. Muitas lutas cá para trás. Mas seria Martim Espinho que venceria esta etapa de forma autoritária. Aqui está ele a vencer a sua primeira etapa do Nacional de Motocross Infantis B. Martim Espinho, Sandra Lobo, Fábio Costa e Igor Amorim, os 4 primeiros dos Infantis B. Arranque para a classe de MX2,
Corridas muito animadas, vemos aqui o all shot de Luís Oliveira, todos a passarem bem na primeira curva sem incidentes. Luís Oliveira trazia atrás de si Pedro Carvalho, Diogo Graça, também Jorge Leite num bom plano. São estes os 4 pilotos mais rápidos desta classe, pelo menos foram aqui em Freixo de Espada à Cinta. Luís Oliveira mantinha aqui o diálogo com Pedro Carvalho até este erro. O piloto da Yamaha perdia de uma assentada 2 posições. Pedro Carvalho, que em 2015 não foi feliz neste circuito, logo na primeira etapa fraturava uma perna. Estas vezes as coisas a correrem bem melhor. Luís Oliveira mantinha o diálogo com Diogo Graça. Diogo Graça este ano aos comandos de uma Husqvarna do time JPM Jetmar. Pedro Carvalho em modo de recuperação com Jorge Leite muito perto. Diogo Graça, entretanto, perdia uma posição. Outro pequeno erro ali para Pedro Carvalho. Cá para trás as lutas animadas aqui com João Oliveira e André Sérgio, mais 2 pilotos a pilotar em motos da Yamaha. Luís Oliveira ia perdendo algumas posições, vinha de uma etapa do Mundial de Super Enduro. Aqui uma queda, um ligeiro toque de Diogo Graça a Pedro Carvalho, perdia mais umas posições. Diogo Graça vencia a primeira manga, seguido Pedro Carvalho, Sérgio Garcia e Jorge Leite. Classe de MX1 e assim de um momento para o outro as condições mudavam de forma dramática aqui no circuito de Freixo de Espada à Cinta. O sol dava lugar à chuva, chuva que caiu de forma insistente antes do arranque desta manga e também durante a mesma, a tornar o piso, como se pode ver, bastante lamacento e escorregadio. Sandro Peixe fazia um arranque canhão, piloto que este ano mudou de classe para as 450 e iria liderar do princípio ao fim esta manga da classe de MX1. As condições, como podem ver, não eram fáceis. O circuito, que estava em ótimas condições nas primeiras mangas, mudava completamente, os pilotos obrigados a escolher melhores trajetórias, algumas zonas a ficarem muito escorregadias. Aqui uma queda de um piloto sem consequências. Vimos então Sandro Peixe aqui mantinha a liderança. Cá para trás Hugo Bazoula num animado duelo com Miguel Gaboleiro, eram segundo e terceiro classificados nesta manga. Hugo Bazoula fazia tudo por tudo para se desviar de Miguel Gaboleiro e evitar as projeções de lama, mas era fácil para Hugo Bazoula, mesmo assim com um problema mecânico, a terminar na segunda posição. Miguel Gaboleiro era o terceiro e Rui Rodrigues o quarto classificado nesta manga dedicada às MX1. A primeira manga já foi uma manga bastante dura. Antes do início da mesma começou a chover bastante, o que deixou a pista bastante escorregadia e com bastante água. Felizmente arranquei logo na frente, o que me facilitou bastante a vida. Em termos de visibilidade, mantive sempre uma visibilidade bastante boa, porque as primeiras voltas não andei no meio do pelotão. Os meus adversários acabaram por ter algumas quedas e alguns contratempos e eu venci a manga. Em relação à Elliott, o objetivo é tentar voltar a arrancar bem, se possível na frente, e tentar dar o máximo para vencer de novo. A primeira manga da MX2 foi positiva,
consegui fazer um arranque em terceiro, mas rapidamente consegui passar para primeiro, consegui gerir a manga toda. Mas no arranque tive um pequeno percalço que um piloto caiu-me nas costas, mas consegui aguentar a dor até o fim, consegui andar sempre em primeiro a controlar. Saí vitorioso da MX2 e MX2 Júnior. Foi bom para mim e para a minha equipa, para a Jetmar Husqvarna JPM Moto. Prontos, e vamos para a Elite e espero que corra tudo bem. Já na manga de Elite, com 40 pilotos na grelha, as condições melhoravam de forma substancial. Um circuito em excelentes condições e mais uma vez era Sandro Peixe a arrancar que nem uma bala, a mostrar que a sua habituação à classe de MX1 e à cilindrada de 450 cm3 da sua Honda está a correr da melhor forma. Sandro Peixe iria liderar grande parte desta manga, atrás de si vinha Sérgio Garcia, o piloto espanhol que aproveitou para fazer esta prova, seguido de Hugo Azula. Aqui está Hugo Azula com Sérgio Garcia, piloto espanhol com uma 250, aqui a mostrar um bom ritmo nesta manga de Elite. Sandro Peixe continuava na frente, entretanto Hugo Azula conseguia passar pelo piloto espanhol, atrás do Azula vinha Miguel Cabeleiro. Sol a aparecer e a dar aqui um ar de sua graça nesta manga de Elite, com condições quase perfeitas para os pilotos da Elite do Motocross Nacional. Miguel Cabeleiro ia se aproximando de Sérgio Garcia, também víamos ali Luís Oliveira com a sua Yamaha 250 atrás do piloto espanhol. Pedro Carvalho vinha a recuperar de um arranque não tão positivo, aqui mais um pequeno erro para o piloto da Yamaha. Sandro Peixe mantinha-se na dianteira e entretanto o Hugo Azula ia aproveitando aqui os outros pilotos mais atrasados, retardatários, para conseguir chegar à frente da corrida, com Sandro Peixe atrás na segunda posição. Hugo Azula a vencer a manga de Elite e também a geral aqui em Freixo de Espada à Cinta. Os dois pilotos aqui a cumprimentarem-se, Hugo Azula e Sandro Peixe, os grandes vencedores nesta tarde de Freixo. Pedro Carvalho também com uma boa prestação na classe de MX2 a vencer a sua classe. Nos Júniors, João Graça foi o melhor, nos MX2 Pedro Carvalho e Elite e MX1 seria Hugo Azula. Após o arranque do campeonato em Castelo Branco, o Campeonato Nacional de Enduro regressa aos trilhos com uma estreia na especialidade. Pela primeira vez, Vila do Rei recebe uma prova elegível para o Enduro Nacional numa organização a cargo dos esganados TT Motoclube Vila do Rei. A caravana de enduristas rumou para Vila do Rei, sendo por isso a primeira vez que pilotos e equipas percorreram os trilhos ao longo das serras que demarcaram o centro de Portugal. A Cross Test está localizada na zona industrial do Soto e tem 5 km de extensão, aproveitando uma parte da pista do crossómetro aí existente. A Enduro Test foi desenhada na urbanização do Val Galego e tem também ela um total de 5 km de extensão, ficando a Extreme Test com 700 metros e desenhada em frente aos bombeiros voluntários. A prova de Vila de Rei conta com um percurso com cerca de 50 km que será percorrido por 3 vezes e meia pelas principais categorias do campeonato. Após o terceiro lugar na sua classe na jornada inaugural do campeonato, João Lourenço chegava à Vila de Rei apostado em melhorar esse resultado.
o piloto de Vila do Bispo não começou a corrida da melhor forma, mas ao final da primeira volta os resultados começaram a aparecer. O piloto oficial da Sherco Portugal entrava na segunda volta com o objetivo de lutar pela vitória da sua classe. Durante as quase 7 horas de corrida, Fábio Pereira deu o seu melhor e tentou ser o mais regular possível, e isso deu-lhe mais um segundo lugar elite e 6º absoluto. Sentiu muitas dificuldades em fazer bons tempos na cross test e uns erros em algumas passagens arredaram-no um pouco da luta pela vitória da classe. André Martins, cada vez mais habituado à sua nova moto, apresentava-se nesta jornada mais motivado e com vontade de lutar pelos lugares cimeiros. Apesar de nunca ter sentido que estava realmente rápido, o agadense carimbou no Centro Geodésico de Portugal o 3º lugar na categoria Elite 1. Para mim correu bem, a prova foi dura, foi a chover o dia inteiro. Da parte da tarde parece que o tempo arrefeceu, para mim foi doloroso, tive cheio de dores no corpo, mas acho que isso foi igual para toda a gente. As especiais ficaram super degradadas. A última especial que nós fizemos, que a cross, era uma piscina autêntica. Não é a minha especialidade não andar na lama, mas deu o meu melhor, como sempre, e saio daqui mais que satisfeito. Queria agradecer aos meus patrocinadores. O campeão nacional da especialidade, Luís Oliveira, foi mesmo forçado a penalizar ainda na volta de abertura. Penalização essa que automaticamente o colocou fora da luta pela vitória. Com Luís Oliveira a ficar fora da contenta devido a um problema elétrico na sua moto, o piloto da Beta, Luís Correia, dominou a prova desde o início, assumindo a liderança logo desde o Enduro Test 1. Gonçalo Reis esteve em destaque ao longo de todo o dia, conquistando o 2º lugar absoluto na sua classe. O piloto do Magoito foi o primeiro líder da corrida ao vencer a primeira das 11 especiais em agenda. Reis não se encontrava na melhor condição física, o que levou a ter algumas quedas e a perder os 29 segundos para o primeiro classificado. Aos comandos da sua GasGas SC300, com que enfrenta em 2016 não apenas o Campeonato Nacional de Enduro, mas igualmente o Campeonato Espanhol e o Mundial da especialidade, Diogo Ventura alcançou no passado sábado o primeiro pódio da época ao concluir a 2ª ronda do Nacional, realizada em Vila de Rei, na 3ª posição. Esta corrida serviu mais uma vez de preparação para o Campeonato do Mundo, que inicia daqui a 15 dias em Marrocos, e a partir daí será o escalar. Felizmente agora estou recuperado das lesões que venho tido ainda fruto da época passada, mas agora penso que já estamos estabilizados e daqui para a frente é continuar a lutar e a fazer. O campeonato vai ser longo, vai ser bastante bem disputado. Correu bem esta corrida e estou contente. André Mota foi o vencedor do Enduro de Vila de Rei na categoria Open. Mota beneficiou do facto do então vencedor virtual da corrida, João Vivas, ter penalizado 4 minutos após o final da prova, para assim ascender ao 1º lugar e selar o primeiro triunfo da época. Fez bons tempos à geral, pena foram as quedas na Extreme Test, pois em todas as passagens por esta especial, Mota perdeu algum tempo. João Ortega não conseguiu impor um ritmo forte, mas foi bastante regular, sendo o único a não cometer penalizações. Consegue em Vila de Rei alcançar o 2º lugar nesta prova em que as difíceis condições climatéricas puseram à prova todos os pilotos. Entre os pilotos da Open do Nacional de Enduro, as penalizações decidiram o resultado final e quem mais perdeu com os atrasos foi mesmo João Vivas. O vencedor da prova de abertura em Castelo Branco sofreu uma penalização de 4 minutos e desceu ao 3º posto final, mesmo recuperando quase metade dessa diferença para o vencedor. Em Vila de Rei, para a primeira vez, apresentou-nos aqui uma prova agradável para todos. Pena o temporal, que se fez sentir aqui, dificultou bastante a prova. Quanto a mim, andei regular, dei o meu melhor.
e acho que ganhei a minha Class Open e agora esperamos agora para o Mundial em Gouveia. Obrigado a todos. Gerson Lopes, o piloto aos comandos da sua Yamaha, revelou algumas dificuldades em duas das especiais realizadas. O percurso era bastante exigente e a grande dificuldade foi mesmo a chuva incessante. O piloto ficou na primeira posição da classe Verdes 1. Segunda posição ficou Diogo Marques e na terceira posição Tomás Clemente, recuperado de lesão contraída na pré-época. O percurso estava bastante duro, bastante exigente. Nas duas últimas passagens a contar tive uns imprevistos, mas consegui compensar na Enduro e na Cross. O piloto Manuel Moura efetuou uma prova bastante regular, sem cometer muitos erros, o que o levou a mais uma vitória na classe, com cerca de 1 minuto e meio para o segundo classificado. Márcio Barbosa, aos comandos da sua KTM, conseguiu disputar a segunda posição. E a terceira posição ficou para Márcio Antunes Cherco. Teve a chover o dia todo, foi uma prova muito difícil e exigente, as especiais ficaram muito massacradas. Foi basicamente uma luta e estratégia de tentar aguentar o ritmo até ao fim e correu bem. Estou muito contente, muito contente. O primeiro lugar de Diogo Lopes em Verdes 3 foi conseguido após um dia muito longo e de muita chuva. As várias passagens dos pilotos nas especiais tornaram o terreno cada vez mais pesado e mais massacrado, dificultando bastante a tarefa dos pilotos. A classificação final em Verdes 3 foi: primeiro lugar, Diogo Lopes. Na segunda posição do pódio, Filipe Conceição. E a finalizar na terceira posição, Rui Almeida. Viemos aqui a Vila de Rei, gostei muito da prova, foi um bocado duro, os tempos um bocado apertados. Tentei ser o mais regular possível para não cair e isso refletiu-se no meu resultado e estou muito contente. Na ausência de António Oliveira, habitual vencedor da classe, Albano Mota venceu nos veteranos e conquistou o seu primeiro pódio na categoria. A vitória dupla com seu filho André Mota. O piloto Nuno Freitas teve uma difícil prestação. Entrou lento e com muita dificuldade de adaptação ao piso barrento e escorregadio. Foi ganhando confiança, mas nunca conseguiu ser rápido. Ainda assim, Nuno Freitas ficou na segunda posição na segunda prova do Campeonato Nacional de Enduro na categoria Veteranos. Lugero Sousa, aos comandos da sua KTM, teve alguma dificuldade em transpor os obstáculos que surgiram. Vila de Rei, quando tivemos aqui um tempo muito mau, muita chuva, correu bem, dentro das especiais, tudo bem. Foi a primeira vez que ganhei um pódio primeiro nos veteranos nacional, gostei muito, venha à próxima. Fernando Lopes, piloto do time Sol Posto, sai vencedor de Vila de Rei nos Super Veteranos, tendo mesmo assim começado mal esta ronda, onde sofreu duas quedas logo no início do dia. Na segunda posição, Luís Correia, ele que também sentiu toda a adversidade dos trilhos de Vila de Rei, e Rui Costa fica na terceira posição, a fechar o pódio em Super Veteranos. Esta prova acabou por correr-me inicialmente muito mal, que eu tive duas quedas na primeira cross, mas depois com a chuva e com as penalizações ficou tudo muito baralhado. Uma dada altura da prova ninguém sabia quem ia em primeiro, quem não ia, mas depois no final acabou por esclarecer tudo. Felizmente acho que ganhei, pelo menos disseram-me agora há bocadinho, acho que acabou por correr tudo pelo melhor. Rita Vieira volta a ganhar no Campeonato Nacional de Enduro. Depois de ter ganho na primeira etapa em Castelo Branco, repetiu a mesma receita nesta segunda etapa em Vila de Rei, que se tornou bastante exigente.
Flávia Rolo alcança o segundo lugar nesta prova com grande desgaste físico, onde as penalizações vieram a ditar o resultado final para quase todos os pilotos. Vera Nogueira fecha o derradeiro lugar do pódio, apesar do dia ter sido bastante exigente. A piloto, com a sua KTM, conseguiu chegar ao fim deste desgastante dia na classe das senhoras. Olá, estamos aqui em Vila de Reis, já terminei a prova. Foi uma boa estreia, embora a organização, na minha opinião, teve algumas falhas, mas também acho que faz parte, foi a primeira vez. O percurso estava um bocadinho exigente, especialmente devido ao tempo que ficou, muita chuva, o que degradou imensas especiais e o percurso, mas foi uma boa prova, dei o meu melhor e vamos à próxima. Nuno Barradas foi mais uma vez o vencedor na classe Enduro Cup, com a sua AJP 125, onde o dia foi bastante difícil, especialmente para esta classe. No segundo lugar ficou João Pedro da Beta e a fechar o pódio o jovem Francisco Alvoeiro. Gostei muito da pista, muita chuva, muita pedra, partes bastante complicadas de passar, mas acessíveis. Gostei muito da organização, estava sempre nos piores sítios, ajudaram-me, chegaram-me a ajudar quando já estava muito cansado. E a prova para mim correu-me bem e espero conseguir fazer uma boa classificação final.